Algumas verdades não são fáceis de aceitar. Elas incomodam, machucam, desafiam a imagem que a gente criou sobre nós mesmos. Muitas vezes, são justamente essas verdades que têm o poder de abrir os nossos olhos e mudar o rumo da nossa vida. E talvez uma das verdades mais desconfortáveis seja essa. Muitas pessoas dizem que querem mudar, mas no fundo, nunca decidem realmente mudar. Porque querer uma vida diferente é fácil. Difícil é abandonar a sua versão que está acostumada com o conforto da sua própria sabotagem. Tem gente que passa anos assistindo vídeo, fazendo planos, consumindo conteúdo, falando sobre o futuro, mas continua emocionalmente presa aos mesmos hábitos, às mesmas desculpas e aos mesmos ambientes. E sabe o que é mais triste? Elas realmente acreditam que estão tentando, só que a mudança de verdade não acontece quando você apenas entende o que precisa ser feito. A mudança de verdade, ela acontece quando você para de negociar com aquilo que está destruindo a sua vida. Porque a verdade é que muitas pessoas não querem mudar. Elas querem continuar iguais, mas sem sentir a dor da consequência. Elas querem crescimento sem desconforto. Resultado sem disciplina. Uma vida nova sem precisar abandonar os padrões antigos. E eu não estou falando isso para julgar ninguém, porque eu acho que todo mundo, em algum momento, já tentou fugir da verdade sobre si mesmo. Às vezes por medo, às vezes por insegurança, às vezes porque mudar exige deixar para trás pessoas, versões e comportamentos que já viraram parte da nossa identidade. E isso dói. Só que existe uma coisa que pouca gente percebe. Enquanto você evita o desconforto da mudança, a vida continua passando. E o tempo não tem pena de quem vive adiando a própria transformação. Tem pessoas que dizem: um dia eu começo, um dia eu mudo, um dia eu corro atrás. Mas esse um dia vira um mês, depois vira um ano, vira uma vida inteira parada no mesmo lugar. E talvez a pergunta que você precise se fazer hoje seja: o que exatamente em mim ainda está me impedindo a minha mudança? Porque às vezes o problema não é falta de oportunidade, não é azar, não é falta de capacidade. Às vezes o problema é que você ainda está protegendo aquilo que deveria ter coragem de abandonar. Escuta isso com carinho. Você não precisa virar outra pessoa da noite para o dia. Mas você precisa parar de romantizar comportamentos que estão destruindo o seu futuro. Porque algumas pessoas, elas não fracassam por falta de potencial. Fracassam porque nunca conseguem sustentar o desconforto necessário para crescer. E talvez hoje seja o dia de parar de fugir dessa verdade. Porque transformação não começa quando a vida melhora. Começa quando você decide parar de se sabotar. E se esse tipo de verdade mexe com você, me acompanhe aqui. Porque esse canal é para pessoas que cansaram de viver no automático e decidiram de fato construir uma nova vida. E eu te espero no próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau.